a esse momento, né, importante de aprendizado da palavra de Deus, que nós estamos aqui mais uma vez alegres, né, de receber a família do nosso pastor Bruce, com mais alguns irmãos, né, que vem acompanhando, aproximadamente 10 irmãos, né, 10 pessoas no total, pastor? Aproximadamente 10 pessoas que vêm com o senhor, 8 pessoas. Então são bem-vindos esses irmãos, né, alguns aqui pela primeira vez. Então que Deus abençoe. Nós vamos dar início e quero convidar os irmãos a se colocar de pé para que nós possamos orar. E eu já quero, após a oração, estar passando para o pastor Bruce, que estará ministrando nessa manhã, finalizando o TAB, né, o nosso treinamento e aconselhamento bíblico, que ficou aí mais de um ano sem aula, né? Então, graças a Deus, chegamos ao desfecho desse importante trabalho, né? O TAB tem sido bastante enriquecedor. E o pastor Bruce estará nessa manhã falando sobre o aconselhamento bíblico e a família, né? Então, há muitas coisas importantes que serão tratadas aqui, não tenha dúvida. E aí nós temos essa oportunidade. Então vamos estar orando a Deus, pedindo que o Senhor abençoe o seu servo, né? E seus servos, na verdade, e a esposa do pastor Bruce também é a sua fiel ajudadora, né, pastor? Nesse trabalho do seu ministério. E também o irmão Gervan, né? Gerlan, que segunda vez acompanha o pastor Bruce aqui, dá aí o suporte técnico com a sua equipe aí, os irmãos, né? Deus abençoe, tem irmãs também que estão aqui. Caleb, filho do pastor, também está aí. E a gente fica feliz de receber os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, louvar o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua bondade duram para sempre. Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui, ó Deus, para um período bastante edificante, Senhor, de aprendizado da Tua Palavra. É o Senhor quem nos dá essas oportunidades, esse privilégio. É o Senhor quem proporciona, Pai, o momento correto, Senhor, o momento oportuno, para que nós possamos estar juntos para aprendermos do Senhor. Então, obrigado, ó Deus, mais uma vez pela condução do Teu Espírito, pelo Senhor estar, ó Deus, na provisão de todas as coisas. Nós queremos Te agradecer, queremos apresentar ao Senhor Teu servo, que estará, Pai, sendo instrumento da Tua vontade durante este dia. Ó Deus, que o Senhor o use para a Tua glória, que ele seja instrumento do Espírito Santo aqui, Pai, neste lugar, juntamente com a sua família, juntamente com os irmãos que estão aqui, que vieram com ele. Que o Senhor use cada vida para a glória do Teu nome aqui neste lugar, ó Deus, e que o Teu povo seja edificado, Senhor, e que o Teu povo se torne, pela instrumentalidade da Tua palavra, ó Deus, multiplicador, Pai, das boas novas, multiplicador da multiforme graça do Senhor. Ó Deus, que o Teu povo seja capacitado, não apenas intelectualmente, mas principalmente espiritualmente, Senhor, com base na Tua palavra. Deus, assuma, Pai, o controle de todas as coisas, Senhor. Toma, Pai, a cada vida, especialmente a do Teu servo, e faz a Tua vontade aqui neste lugar. Essa é a nossa oração, ó Deus, o nosso agradecimento, em o nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Pastor Bruce. Que a graça e paz de nosso Senhor esteja conosco. Para mim, para a Eliana, mais uma vez é um grande prazer podermos estar junto com os irmãos. Mais baixo. Assim está bom? Você quer corrigir?
Pois bem, deixa eu perguntar primeiramente, quantos dos que estão aqui estiveram aqui quando eu estive aqui poucas semanas atrás? Ok, eu queria ter uma base quanto a isto. É nosso prazer poder estar com vocês novamente. Esse livro é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor. E Deus se revela na Bíblia como sendo um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não necessitava de nada, sendo autossuficiente, mas sendo quem ele é, ele criou tudo para a glória dele. E eu começo assim justamente porque às vezes pessoas querem começar no assunto da família e eu compararia como tentar colocar o teto sem ter o primeiro alicerce e as paredes. A gente precisa construir algumas coisas teológicas em relação a Deus primeiramente. Então, eu quero fazer para vocês a pergunta: o que aconteceu antes de Gênesis 1:1? E talvez de imediato você pense, mas antes de Gênesis 1:1, Gênesis 1:1 é o primeiro versículo da Bíblia. Como é que a gente sabe o que aconteceu lá antes? Mas a gente sabe porque, por exemplo, em 1 Pedro 1:19 diz: quanto a nosso resgate do pecado, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, e essa é a parte que eu quero enfatizar aqui, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que estes versículos então estão nos dizendo é que lá antes de Deus criar o mundo, Ele já planejou a salvação do ser humano. Ele criou o ser humano, sabia que o homem iria pecar e já planejou a salvação nossa antes do começo do mundo. Então, entre a Trindade houve planejamento, houve comunicação entre eles. Jesus semelhantemente diz em João capítulo 17, versículo 24, Pai, isso na oração dele, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Mais uma vez, essa expressão antes da fundação do mundo, e aqui neste caso é que o Pai amou o Filho antes da fundação do mundo. Então, havia planejamento e comunicação, havia amor entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Aí devemos perguntar por que Deus criou. E em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele, então, criou tudo, pertence a ele, e não é uma questão de ele ser egoísta, é direito dele como criador, ele não é nosso igual. O problema do homem é que, por natureza, ele não vive para a glória de Deus, ele vive à busca de sua própria glória. É tanto assim que
até o momento da salvação, da regeneração, nenhum homem glorifica a Deus nenhuma vez sequer. Tudo que ele faz, mesmo que seja bom, ajudar uma viúva, que a Bíblia ensina a fazer, né? Mesmo que ele faça isto, sem nascer de novo, ele faz para receber o louvor dos homens, alguns fazem para comprar a salvação e assim por diante. Nós começamos a glorificar a Deus quando nós confessamos a Jesus como Senhor em nossas vidas. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, aquele que tem o direito então de dar as ordens nas nossas vidas, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu quero estabelecer bem aqui no início que você deve compreender que, a não ser que você tenha sido salvo ou que nasceu de novo, você não pode, nem aliás vai querer fazer o que nós vamos ensinar aqui hoje, né? O novo nascimento é necessário para a gente querer e poder fazer o que nós vamos estudar. É impossível a vida que este livro ensina para nós sem a pessoa de Jesus Cristo. Em Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. O homem foi criado então para dar glória a Deus, e parte desta glória é executada por o homem ter domínio sobre a terra. E falando então da criação de nós seres humanos, porque por meio daqui, que estabelecendo o alicerce, as paredes, é que nós vamos chegar na parte da família. Em Gênesis 1:26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Importa que a gente veja aqui nestes dois versículos, primeiramente, a igualdade entre homem e mulher. Tanto eu como minha esposa, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto é o que nos dá valor. O nosso valor está em ser criados semelhantes a Deus. Tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, é importante que a gente compreenda quem é Ele. Nós precisamos conhecer Ele para poder entender a vida que Ele planejou para nós que fomos criados semelhante a Ele. Então, é por isso que eu estou falando sobre essa parte quanto à pessoa de Deus, para que a gente compreenda, se eu fui feito à imagem de Deus, eu preciso conhecer a Ele. E às vezes pessoas querem pular essa parte e ir direto para o assunto, digamos, no relacionamento conjugal, mas a base
eles querem deixar de lado. Sem isso, não vamos poder viver como o Senhor planejou que a gente vivesse. Tem outra coisa em que nós somos iguais, eu e a minha esposa, e você e o seu cônjuge, você é solteiro, futuro cônjuge, ou como quer que seja. E esta outra coisa em que nós somos iguais não é bom. Nós somos iguais no pecado. Adão e Eva pecaram contra o Senhor, não foi só um. E mais uma coisa em que nós somos iguais é na questão da possibilidade da salvação. Eu digo possibilidade porque nem todos são salvos, mas a salvação foi planejada por Deus, tanto para homem como para mulher. Nós vivemos num mundo em que tem muita confusão neste assunto, e nós precisamos tratar de ver que nas Escrituras tem essas coisas em que nós somos iguais, mas a Bíblia fala claramente que há diferenças também. Lá em Gênesis 1:27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher Ele os criou. E somos diferentes, homem e mulher? Somos, e foi o plano de Deus. Não é uma coisa que nós escolhemos. Deus não errou quando me fez homem. Se Ele quisesse que eu fosse mulher, todo dia Ele faz um bocado de mulheres, não é? E então se torna um ato de rebeldia contra o Senhor. Eu não estou contente com o que o meu Criador criou. É meu dever glorificar a Ele como aquilo que Ele me criou para ser. Ele me criou homem. A dona Eliana, Ele criou como mulher. É uma diferença. Tem a diferença física. Todos os partos da minha esposa, eu estive presente no nascimento dos nossos filhos. E no caso, isso vários anos atrás, a gente não sabia do sexo antes de nascer. Hoje em dia, geralmente, já sabe, se faz ultrassom. Mas uma das primeiras coisas que eu queria saber era se era homem ou mulher. E influenciar o nome que a gente ia dar. E não era difícil saber se era homem ou mulher. Deus fez essas diferenças e fazem parte do plano dele. Além disto, obviamente, essas diferenças têm implicações quanto a o que Deus espera de nós. Deus espera que eu me torne uma mãe? É impossível, né? Já a Eliana, Ele preparou para ser mãe. Então, a própria criação, em algumas coisas, já nos dizem alguma coisa quanto ao que Deus espera de nós, o papel que Ele espera de nós. Ainda que toma hormônios, ainda que corta parte do corpo, não muda o fato que Deus nos fez ou macho ou fêmea. Agora, tem mais outra coisa. Quanto à pessoa de Deus,
que eu quero estabelecer aqui no início. E deixa eu explicar que essa parte que eu estou fazendo aqui não faz parte das anotações do módulo 7 sobre a família, que eu fui incumbido de trazer, mas achei muito importante estabelecer primeiramente esta base. A pergunta que eu quero fazer agora é: a submissão de Deus Filho ao Pai foi só no tempo enquanto Jesus estava aqui na Terra, ou sempre existiu? A Bíblia deixa muito claro que enquanto Jesus estava aqui na Terra, ele foi submisso à ordem do Pai. Ele não fez, por exemplo, das pedras pães. Ele estava submisso à vontade do Pai. Mas vejamos o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quem é este que tudo lhe subordinou? Está falando do Pai, que subordinou tudo ao Filho. E continua então o texto: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E este texto está falando sobre um tempo futuro. E Cristo aqui ainda sujeito, submisso ao Pai. Um versículo que pode nos ajudar aqui, nesse assunto de submissão e autoridade, é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Lá o apóstolo Paulo diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vamos estabelecer primeiramente então a sequência. Lá em cima, o primeiro é a participação de vocês. Eu quero, tá? Primeiro é quem? Deus Pai. E debaixo da autoridade dele vem Cristo, e depois de Cristo o homem, e depois a mulher. Eu quero que você medite um pouquinho sobre isso, porque aqui tem uma verdade que vai lhe ajudar muito a compreender a questão de autoridade e submissão. Se Jesus, como Filho, é submisso ao Pai, eu pergunto: Jesus, isto significa que Jesus é inferior em pessoa, ou natureza, ou atributos? A resposta é não. Em nada disto Jesus é inferior ao Pai. Se o Pai é onisciente, Jesus é onisciente. Se o Pai ama, o Filho ama. Se Ele é onipotente, o Pai, o Filho também é. Quanto à natureza, iguais. Mas ao mesmo tempo, em termos de papéis ou função, responsabilidade, o Filho se submete ao Pai. Eu pergunto: isso é porque tem pecado entre eles e conflito?
Claro que não. Deve servir para nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como um exemplo de que só pode ter harmonia quando as coisas funcionam em ordem. E dentro da Trindade tem esta ordem. Vamos passar então de Cristo para o homem. Nós e Cristo estamos no mesmo nível em termos de pessoa ou natureza? Você e eu, nós somos iguais com Cristo em natureza, homens? Não. Nem somos iguais e Ele é nosso cabeça. Vamos para o último passo. O homem sendo o cabeça da esposa. É como no caso entre pai e filho, iguais em natureza, mas em função e responsabilidade, um submisso ao outro, ou é como entre Cristo e o homem, onde até por natureza somos diferentes? E qual é? Iguais em pessoa, mas em função e responsabilidade. O marido cabeça e a esposa sendo sua auxiliadora e sendo-lhe submisso. Entenda, essa coisa que eu estou falando aqui não é difícil de compreender em termos de nossa experiência aqui na Terra. Por exemplo, você vai para a polícia militar e lá tem o capitão e tem o soldado. Eles dois são iguais em pessoa, não é? Mas quando se trata de planejamento e dar ordens, o que vamos fazer? O capitão dá as ordens, o soldado tem a responsabilidade, então, de cumprir, de seguir as ordens. Quando a Bíblia fala de cabeça, acho que eu ilustrei para vocês que estavam aqui na última vez, mas tem outros que não estavam. Esse aqui é o Caleb, que eu falei, que pouco mais de 7 anos atrás sofreu um acidente automobilístico em que ele pegou uma pancada aqui no lado esquerdo da cabeça e foi essencialmente dado por morto. Por muitos dias, mais de uma semana, não movimentava absolutamente nada. E depois de pouco mais de uma semana, eu segurando então a mão dele, ele mudou esse dedo aqui mais ou menos 1 centímetro. O primeiro movimento que eu vi ele fazer. E aos poucos ele foi aumentando o movimento. Ele ficou inconsciente 8 ou 9 semanas. Aí depois começou a movimentar os braços, as pernas, enquanto deitado aí na cama. E muito mesmo, mas todo desgovernado. E por quê? Ele tinha pegado essa pancada na cabeça, que apartou as conexões entre os dois lados do cérebro, danificou severamente o cérebro dele. E foi uma lição para mim em termos de compreender que a cabeça, mesmo do corpo, recebe informação. Vocês mulheres, você toca numa panela, está quente. Os nervos mandam uma mensagem para a cabeça, está quente, me tire daqui. E a cabeça ligeirinho manda mensagem para os músculos, sair do local.
Se demorasse esse tempo todo, já se queimaria, não é? Mas eu precisava explicar o que ocorre. Pois bem, isso é muito importante compreender essas coisas sobre Deus. Então, que autoridade e submissão, uma coisa que o ser humano por natureza aborrece, e por todo canto é ensinado a rebeldia contra a autoridade, mas nós vemos que onde tem autoridade e submissão, como Deus planejou, é local que tem harmonia, amor e paz. Um dos grandes problemas, por exemplo, dos TJs, Testemunhas de Jeová, é não compreender a diferença entre essas duas coisas, natureza e função ou responsabilidade. E aí mexe com a pessoa de Cristo, fazendo dele não igual em natureza, mas inferior em natureza, e ele não é isto. Então, você precisa estudar para conhecer a Deus, para entender como o seu lar deve funcionar. É isto que a gente vem procurando estabelecer. Deixa eu aproveitar aí, então, para dizer que entre os livros que nós trouxemos, tem alguns que trabalhariam essa área. Um seria Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico, esse livro aqui. Eu só trouxe uma cópia deste aqui. Deus é soberano, é um dos atributos de Deus, mas que grande bênção a gente saber que Deus é soberano sobre toda a sua criação. Seria edificante esse livro. Nossa Suficiência em Cristo e Introdução ao Aconselhamento Bíblico realmente são livros que foi recomendado a leitura destes dois no curso do TAB, e então eu tenho cópia aí. Estes seriam livros então de muita importância quanto a compreender quem é Deus e o que Ele espera de nós. Voltando então a Gênesis 1, nós temos a igualdade, a imagem de Deus. Em Gênesis 2 nós vemos diferenças. Adão, por exemplo, foi criado primeiro, antes de Eva. Eu pergunto, Deus poderia ter feito Eva do pó da terra como ele fez Adão e tê-la feita independente dele e no mesmo momento que fez o homem? Deus podia fazer isso, mas ele não o fez. E não o fez porque desde a própria criação foi o plano de Deus que o homem fosse o cabeça e ela a auxiliadora. Deus disse em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E poderíamos completar aí que se Deus diz que não é bom que o homem esteja só, por isso fez a mulher para completar ele, não é bom que ela esteja só também, não é? É a verdade contra todos os dois. E veja o que acontece quando Deus faz ela, e a costela que, no versículo 22 de Gênesis 2, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Quer dizer, Deus vem trazendo a noiva, ele é o primeiro pai de noiva que trouxe ela para apresentar para o marido. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos,
carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, um retrato lindo aqui, daquilo que Deus planejou. O casamento não é antiquado, foi algo importantíssimo que Deus estabeleceu desde o início da criação. De fato, o primeiro casamento foi feito no dia em que Adão e Eva foram criados. Eles casaram bem novinho, não? Talvez, aliás, Eva se casou minutos depois de ser criada. Mas aí o que acontece? Em Gênesis capítulo 3, o pecado mudou, primeiramente, o relacionamento com Deus e o relacionamento conjugal também. Em Gênesis 3:10 diz: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Eu? Senhor, olhe para ela. Mas além de olhar para ela, ele está tão morto nos seus pecados que ele diz: a mulher que me deste. Senhor, você tem culpa nisso aqui também, porque se não fosse por essa mulher que você me deu, eu não teria feito isso. Aquela que ele recebeu com tanta alegria, dizendo: esta afinal, agora, tanto de Deus quanto a esposa, ele está lá reclamando. E muitas vezes nós, em termos de situações que surgem no nosso relacionamento conjugal, muitas vezes o ser humano vê os sintomas de falta de intimidade entre os cônjuges, e nós queremos tratar aquilo sem compreender que nós precisamos saber o que causou aquilo. Isso é verdade quanto a muitas coisas na vida. Hoje faz 4 semanas que eu acordei com a infecção urinária. E foi por providência divina que eu não estive aqui 2 semanas atrás. Não deu certo para aquele dia. E, de fato, não teria sido um dia que daria certo para mim. Eu teria vindo, mas eu estava bastante fraco naquele dia. Mas uma das coisas que eu percebi durante esses dias foi: eu fui ao médico, o médico então passou um antibiótico contra a infecção. Porém, a medicina comum não trata de perguntar o que foi que causou essa infecção. Não costuma tratar disto. E uma irmã em Cristo, que tem estudado muito essa área, disse: vem primeiramente do intestino, e você deve cuidar da parte do intestino para não estar repetindo essa infecção urinária. Aí ela me deu uma dieta meio severa. Mas eu contei isso para dizer que, semelhantemente, quando tem conflito no lar, é evidência de problema entre um ou os 2 cônjuges com o Senhor.
e precisa tratar do problema com o Senhor para poder resolver os conflitos do lar. O homem aqui então morreu espiritualmente, e o processo da morte física começou aqui também. O homem desde então precisa morrer para o seu egoísmo e nascer de novo para poder viver a vida que Deus planejou. Só o Senhor pode dar vida ao morto nos seus delitos e pecados. Eu pergunto, Ele tem feito isto na sua vida? Se não, deixe de confiar em sua própria bondade, se comparando com outras pessoas, e confie no Senhor Jesus Cristo, que teve que morrer para pagar o débito do seu pecado, quando Ele morreu lá na cruz. Pois bem, essa parte, então, introdutória, foi aquilo que eu disse que senti que precisava estabelecer como uma base para, então, irmos para a postilha mesmo. Obviamente, nos nossos dias, é evidente que a família não vai bem, né? A família não vai bem. Divórcios são comuns. É muito comum nos nossos dias que pessoas se ajuntem em vez de se casarem. O desmantelo em termos da criação dos filhos, então, a delinquência, a homossexualidade e tantas coisas são evidências que a família está numa situação bem grave. E então, indo adiante, nós já mencionamos então que o casamento é uma instituição criada pelo próprio Deus. Foi Ele que fez o primeiro casamento. O casamento é atestado pelo Senhor como sendo muito bom. Em Gênesis 1:31, quando Deus terminou de criar todas as coisas, diz lá: viu o Senhor tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O capítulo 2 de Gênesis dá detalhes. Em Gênesis 1, só menciona que Deus criou o homem e a mulher. Então, na verdade, Gênesis 1:31, o que Deus diz que tudo era muito bom, é depois de fazer a mulher também e fazer o primeiro casamento. Então, o casamento foi instituído por Deus. Não é uma coisa que o homem meramente tem feito meramente por ideia dele. Deus foi quem fez isto. Quanto a isto, então, em Malaquias, tem no capítulo 2, tem umas palavras importantes para a gente compreender aqui quanto ao casamento. Em Malaquias 2, e versículo 14 diz: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança
entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. 2 vezes aqui, o casamento é chamado de quê? Aliança. E a aliança não é simplesmente isso aqui no dedo, não. Isso aqui, essa aliança no meu dedo é um símbolo da aliança ou promessa ou votos que eu e a Eliana tomamos há 43 anos. Deus planejou então que houvesse no casamento este compromisso de eu vou tomar você como esposa e eu vou tomar você, Bruce, como marido. Nós vamos viver unidos até que, pela morte, Deus nos separa. Este é o plano de Deus. E nota bem, aí em Gênesis capítulos 1 e 2, Deus não fez um homem e 3 mulheres. Deus não fez 2 homens ou 2 mulheres, por razões óbvias. Ele fez um homem e uma mulher. Todos nós aqui somos descendentes deste casal. Além deles, todos nós somos descendentes também de Noé e a sua esposa, porque naquele tempo Deus exterminou todos os outros. Então, Deus planejou o casamento. Gênesis 2 e 24 é então um versículo imensamente importante em termos de entender o relacionamento conjugal, onde diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante que aqui no casamento Deus diz isto para Adão e Eva. Aí eu tenho que perguntar: e Adão teve que deixar pai e mãe para se casar com Eva? Eva tinha que deixar pai e mãe para se casar com Adão? Tinha? Eles não tinham pais. Diferente de todos nós outros descendentes deles. Mas uma das coisas que é implicado com isto isso é importante. Eu me casei com a Eliana. Deus nos abençoou com 11 filhos. Mas o nosso relacionamento não é primeiramente com os filhos. Os filhos já foram embora. O Caleb voltou aqui passar uns meses com a gente. Ele é o único que não é casado ainda, se preparando para isso. Mas não devemos criar os filhos pensando que é para passar a vida inteira com a gente. É para a gente criar os filhos dizendo: meu filho, assim como o papai um dia deixou os pais dele para se casar com a sua mãe, um dia é para você deixar papai e mamãe, se casar, criar a sua família nos caminhos do Senhor também. Então, por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher. Fala disto.
de que tem implicação quanto à criação dos nossos filhos. Daí para cá, daquele tempo para cá, todo mundo era para chegar ao dia, a gente começa dependente totalmente da família. O bebezinho nasce e não traz nenhuma fralda dizendo: está aqui, mamãe, ajuda a minha cooperação. Não, ele nasce totalmente dependente dos pais, mas a gente vai criando-os esse objetivo de um dia deixar pai e mãe para se casarem e criarem família nos caminhos do Senhor também. Entenda, eu quero deixar claro aqui que com isso não estamos dizendo que todo mundo tem que casar, não. Não devemos rebaixar quem vive como solteiro e não casado, às vezes mesmo porque não encontrou com quem casar. Mas o normal é que se case. Esse versículo, então, é repetido muitas vezes no Novo Testamento, mas note mais uma coisa aqui. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. É importante entender que o casamento é uma união de um homem e uma mulher, biologicamente falando. Hoje em dia a gente tem que até incluir isso, né? Não alguém que se diz, mas que biologicamente é. E então é uma união do qual Jesus, citando esse próprio versículo, ele diz: o que Deus ajuntou, uniu, não o separe o homem. Nós devemos sempre estar promovendo que haja a permanência dessa união que Deus planejou. E aí diz: tornando-se os dois uma só carne. Isso por tem a ver com o relacionamento íntimo, e nós vamos ver mais sobre isso mais para frente. Quanto a deixar pai e mãe, o que isso significa? Sobretudo significa deixar de depender dos pais. Deixar de depender dos pais economicamente. Estabelece aquele novo lar e não é para ficar amarrado dependendo dos pais a vida toda, não, para criar responsabilidade, ganhar o seu próprio pão. Mas às vezes pessoas se casam e mora muito próximo aos pais e cria ou continua com a dependência emocional. As dificuldades entre o casal, a mulher leva para sua mãe e assim por diante, em vez de trabalhar a união dos dois. É para deixar pai e mãe nesse sentido também. Deixa eu ver. Uma definição aqui: o casamento então é uma aliança feita perante o Senhor. Ele é testemunha, como diz lá em Malaquias 2:14, no qual um homem e uma mulher afirmam estar comprometidos não só mutuamente em fidelidade e honra, mas também comprometido com os termos desta aliança dadas pelo próprio Deus.
Quando eu preparo jovens para se casarem, eu gosto de perguntar qual é a coisa absolutamente necessária na cerimônia do casamento, sem a qual não se tem um casamento. E a resposta é os votos, a aliança feita. Mas tristemente, quando observamos os preparos de pessoas para se casarem, é o que menos trabalham. Muitas vezes estão lá na frente, todo emocionado. O pastor lê uns votos comuns. Você, Maria, toma José aqui como seu marido, promete ser submissa a ele, amá-lo na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza e assim por diante. E é muito fácil esquecer os votos, esquecer o que prometeu, não é? Talvez não teve nem preparo quanto a isso. É por isso que quando eu estou envolvido no aconselhamento de jovens para se casarem, e a Milena que nos acompanha aqui é uma dessas, Deus permitindo, ela e o noivo dela vão se casar agora em junho, e eu exijo que estudem a Bíblia e escrevam os seus próprios votos. A minha filha caçula, ela, quanto aos votos, disse: papai, você permitiria eu cantar os meus votos? Ela disse: eu não quero simplesmente fazer para ser diferente dos outros. Ela disse: é porque se eu cantar os meus votos, vai me ajudar a lembrar os meus votos. Eu disse: pois então, cante os seus votos. E se você quiser ver isso no YouTube, está lá o casamento da Mercê e o Denilton. Os votos são importantes. É a aliança feita de serem fiéis um ao outro. Essa fidelidade envolve, primeiramente, a fidelidade íntima e planejado por Deus para dar estabilidade ao lar. Somos pecadores, nós ofendemos um ao outro, mas mesmo quando ofendido, a opção não é: pois bem, terminou aqui. Não, nós assumimos um compromisso de viver unidos até que a morte separe. Faz-me lembrar aí, alguns anos atrás, uma jovem mulher estava nos dizendo que ela estava estudando para, no caso, se o casamento não desse certo, ela poder se virar, né? Já não depender mais do marido. E isto é totalmente uma falta de compreensão do que é um casamento no plano de Deus. A gente não estuda para poder cuidar de si mesmo se o casamento não der certo. A gente trabalha para manter o casamento. A gente tem que estudar a palavra para saber o que fazer
quando os conflitos surgem, quando os pecados ocorrem, porque vão ocorrer. Além disso, é preciso perceber que o casamento entre um homem e uma mulher forma um quadro que aponta para algo muito maior. Isto é, o plano de Deus, em termos do meu casamento com a Eliana, é que eu ame a ela como Cristo amou a igreja, que ela seja uma esposa submissa à liderança do seu marido, como a igreja é submissa para Cristo. Então, o nosso relacionamento deve refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja. E pense na implicação disto. Nós, como salvos, parte da sua igreja, nós pecando contra o Senhor, então ele diz: eu não sabia que ia fazer isto, não esperava isto de você, vá para o inferno. É assim que ele trata? Não. Primeiramente, ele é onisciente, ele sabia não somente tudo que a gente já tinha feito, mas que iríamos fazer ainda de pecado contra ele. E então, ainda assim, ele decidiu, por decisão dele, salvar e preservar salvos. Então, o casamento é planejado por Deus para ser um modelo do relacionamento entre Cristo e a igreja. A igreja se submete a Deus Pai e ao seu Filho Jesus Cristo. E ele é então o cabeça que dá as ordens.